Esta é uma foto do Lago Mead em 2000 e esta é em 2022. Olhando para ela, a mudança é óbvia. O Lago Mead secou muito ao longo dos anos, com uma queda contínua por mais de 2 décadas. Com o Lago Mead oficialmente atingindo seu nível mais baixo já registrado, a 1.040 pés, acima do nível do mar em 2022 apenas 27% de sua capacidade original, chegando perigosamente perto do chamado nível de Dead Pool. Nesse ponto, a água já não pode mais seguir rio abaixo a partir do reservatório. Embora o lago tenha mostrado sinais de recuperação no início de 2024, devido ao recorde de neve e chuva, isso é apenas temporário. Os níveis de água começaram a cair novamente a partir de março de 2024 e medidas drásticas precisam ser tomadas para evitar que o lago seque completamente. O Lago Mead virou sombra do passado. Antes, símbolo dos recursos do Sudoeste, agora é preocupação para 25 milhões que dependem de sua água. A falta de visão e a superalocação contribuem para essa possível extinção do lago. Mas como isso aconteceu, já que sempre foi tão importante para a subsistência do Sudoeste? Para entender como o Lago Mead chegou ao estado atual, precisamos mergulhar em sua história como uma das principais fontes de água do Sudoeste. A má gestão de quase um século e fatores ambientais inevitáveis. O Lago Mead tem origem na década de 1920. Nesse período, o Rio Colorado era indomado, fluindo descontroladamente das montanhas rochosas e atravessando até o sul do Golfo da Califórnia, abastecido pela então abundante neve das montanhas. O Rio Colorado era conhecido por suas enchentes imprevisíveis, que representavam uma ameaça significativa para os crescentes desenvolvimentos agrícolas e assentamentos na região. Para evitar mais prejuízos econômicos das enchentes, decidiu-se construir a represa Hoover, antes chamada Represa Boulder, para regularizar o fornecimento de água aos agricultores o ano todo. A represa Hoover foi concluída em 1936. A represa Hoover é um símbolo da conquista humana, com mais de 200 metros de altura e energia para abastecer mais de 1 milhão de casas. Quando as águas do Rio Colorado recuaram, 2 grandes reservatórios dos Estados Unidos da América surgiram. O Lago Powell fica na fronteira Arizona-Utah, na bacia superior, e o Lago Mead, na divisa Arizona-Nevada, na bacia inferior. Esses grandes reservatórios viraram fonte vital de água para milhões. O Lago Mead, em particular, abastece grandes cidades como Las Vegas, Los Angeles e Phoenix, fornecendo um suprimento constante de água para necessidades municipais, industriais e agrícolas. Esses reservatórios transformaram paisagens áridas em terras agrícolas férteis e nos centros urbanos atuais, para o bem ou para o mal. O lago virou um destino turístico popular por sua beleza natural e opções de lazer, atraindo milhões de visitantes, o que trouxe bilhões de dólares para a economia local, mas a má gestão do lago já havia sido definida desde o início. No início dos anos 1920, os estados da Bacia do Colorado queriam garantir sua parte no rio, algo que continua até hoje. A rápida expansão da Califórnia preocupava os estados vizinhos, que temiam que ela reivindicasse prioridade sobre a água do rio. Achavam injusto que a Califórnia tivesse a maioria dos direitos sobre a água, mesmo contribuindo com menos escoamento. Um relatório federal sugerindo construir uma represa em Boulder Canyon para ampliar o acesso da Califórnia ao Rio Colorado pouco aliviou essas preocupações. A preocupação virou alarme quando, em junho de 1922, a Suprema Corte decidiu que a lei da apropriação prévia valia entre os estados. Assim, um estado em rápido crescimento como a Califórnia poderia priorizar o uso da água do Rio Colorado, prejudicando estados de crescimento mais lento na bacia superior. Assim, foi necessária uma negociação entre os estados do Rio Colorado para determinar os direitos individuais de cada estado ao suprimento de água do rio. Naquele período, nunca haviam sido feitos acordos interestaduais sobre disputas por água. Em 1922, o Pacto do Rio Colorado definiu a divisão dos direitos de uso da água entre 7 estados dos Estados Unidos da América e o México. O acordo dividiu a bacia do rio em 2 partes, com uma linha de demarcação em Lee's Ferry. A bacia superior compreende os estados do Colorado, Novo México, Utah e Wyoming, e a bacia inferior inclui Califórnia, Arizona e Nevada. Nos Estados Unidos da América,
cada bacia do rio recebe 75 milhões de acres-pé. O acordo também determina especificamente que os estados da bacia superior entreguem 75 milhões de acres-pé em qualquer período de 10 anos para os estados da bacia inferior, e em caso de uma seca severa, os estados da bacia superior podem ser obrigados a alocar uma certa quantidade de água para a bacia inferior. Depois, ficou definido que o México tem direito a 15 milhões de acres-pé por ano, segundo o Tratado de Águas de 1944. No entanto, essas alocações foram feitas de forma descuidada, baseando-se na superestimação dos dados de fluxo do rio. Esses acordos consideravam um fluxo anual de 164 milhões de acres-pé, baseado em um período excepcionalmente úmido, e não na média real de longo prazo do rio. Na verdade, o fluxo do rio Colorado é bem menor. 3 séculos de dados mostram fluxo médio de 135 milhões de acres-pé. Os fluxos são muito irregulares, variando de 44 a mais de 22 milhões. Neste ponto surge um personagem-chave, raramente citado nos livros de história. Eugene Clyde LaRue, grande autoridade sobre o rio Colorado, compilou um relatório abrangente sobre o rio e seus afluentes para o Serviço Geológico dos Estados Unidos da América. Em 1916, LaRue concluiu isso com base nos dados de vazão registrados. O fluxo do rio Colorado é insuficiente para irrigar todas as terras irrigáveis da bacia. Ele alertou contra a represa Hoover, achando que a evaporação reduziria ainda mais a água. Embora políticos e gestores de recursos hídricos tenham sido alertados sobre os erros de cálculo por trás do acordo, os avisos de LaRue não foram atendidos. Como resultado, as cotas sempre excederam a quantidade real de água disponível, causando um déficit persistente. 10 anos após o acordo, as previsões de LaRue se confirmaram quando uma longa seca atingiu a região. Pesquisas com anéis de árvores revelaram que o rio levava 30% menos água do que o previsto no acordo. E embora o acordo buscasse dividir igualmente os direitos sobre a água, é claro que alguns estados têm se beneficiado mais do que outros. A Califórnia, que foi o motivo principal da criação do acordo, acabou lucrando com outros estados que não estavam utilizando toda a sua cota. Em 1997, a Califórnia usou cerca de 52 milhões de acres-pés, bem acima da alocação de 44 milhões. Esse acordo gerou uma governança complexa e fragmentada, dificultando uma conservação coesa entre os envolvidos, que já sabiam da crise hídrica iminente há anos. As ações seguem lentas e os estados relutam em reduzir o uso da água por motivos óbvios. Também tem havido falta de coordenação e consenso sobre como abordar a questão, o que levou a medidas ineficazes para implementar ações de conservação. Assim, as políticas de conservação do lago priorizam ganhos imediatos em vez da sustentabilidade futura. Exemplo são os planos de contingência para a seca sancionados em 2019, desenvolvidos por acordos colaborativos entre os estados da bacia. Essas medidas incluem reduções voluntárias e esforços aumentados de conservação. Embora esses planos sejam um avanço, são reativos, não proativos, e podem ser insuficientes se a seca persistir. Além disso, o rápido crescimento dos estados do Sudoeste, que continuam se expandindo mesmo com a crise hídrica, também não ajudou. Cidades como Las Vegas, Phoenix e Los Angeles cresceram muito além do previsto quando o acordo foi assinado. Alguns afirmam que criar grandes cidades como Phoenix, desde o início, foi totalmente irresponsável. Considerando que a região provavelmente será a menos habitável do país até 2050, esse boom populacional levou ao aumento do uso de água agrícola e urbana, colocando uma pressão imensa sobre os recursos do Lago Mead, retirando constantemente mais água do reservatório e baixando seus níveis mais rápido do que o previsto, enquanto a superalocação preparou o terreno para os problemas atuais do Lago Mead. A mudança climática agravou a situação. O sudoeste americano enfrenta secas mais longas e intensas e temperaturas mais altas. Essas condições diminuíram a neve nas montanhas rochosas, fonte essencial para o Rio Colorado e o Lago Mead. O derretimento anual da neve que reabastece os rios caiu 20% em relação à média do século passado, algo que os formuladores de políticas provavelmente não previram ao definir as alocações de água há 100 anos.
Temperaturas elevadas aumentam a evaporação e reduzem ainda mais a água do lago. Estudos mostram que o sudoeste passa por aridificação, ou seja, há uma tendência de clima mais seco na região, devido ao aumento dos gases de efeito estufa. Pesquisas mostraram que de 1880 a 2021, a região aqueceu em média 1,5 graus Celsius, uma tendência que deve continuar, tornando as estratégias atuais de gestão da água ainda mais inúteis. O lago atingiu quase sua capacidade máxima nos verões de 1983 e 1999, e nesse ritmo, isso talvez nunca mais ocorra. Se o Lago Mead chegar ao nível de Deadpool, o que isso representa para quem depende dele? Economicamente, chegar ao nível de Deadpool causará o colapso dos estados da bacia do Rio Colorado. Isso vai criar um efeito dominó, não só dentro do país, mas também para a economia global. O setor agrícola local, que consome 80% da água do rio, será o mais impactado pelo esgotamento do lago. A bacia do Rio Colorado sustenta 40 milhões de pessoas e uma agricultura de 5 bilhões de dólares. Seu esgotamento afetará muito o abastecimento de alimentos do país. O Lago Mead irriga 2 milhões de acres de plantações, principalmente de alfafa para exportação. A queda na produtividade das colheitas afetaria tanto os mercados locais quanto a cadeia global de abastecimento de alimentos. Isso poderia levar a uma maior dependência de importações, pressionando ainda mais a economia do país. Apesar das tentativas de introduzir tecnologias de irrigação eficientes, essas práticas continuam esporádicas e sem ampla adoção na região afetada. Alguns agricultores recorreram ao uso de água subterrânea, que é difícil e cara de bombear. No nível de Deadpool, as operações hidrelétricas da represa Hoover deixarão de existir. Essa perda massiva no fornecimento de energia elétrica exigiria o aumento do uso de combustíveis fósseis ou outras fontes de energia, elevando os custos de energia e contribuindo para danos ambientais. O aumento dos preços da energia afetaria diversos setores, da indústria aos consumidores residenciais, pressionando mais a economia. Grandes centros como Las Vegas, Los Angeles, Phoenix, San Diego e Tucson dependem do Lago Mead para a maior parte de sua água. Las Vegas especialmente, já que 90% do seu abastecimento de água vem do lago. Quando o Lago Mead secar, isso pode significar o fim dessas cidades, e aquelas que mais dependem do Lago Mead estão condenadas a se tornarem cidades fantasmas, existindo apenas como sombras de sua antiga glória. Quando chegar o momento, cidadãos dos estados da bacia terão que migrar em massa para outras regiões do país. Esse êxodo pressionará as cidades receptoras, que podem enfrentar dificuldades para acomodar o aumento repentino de refugiados climáticos. Claro, não vamos esquecer o profundo impacto ambiental que isso vai causar. Para começar, o ecossistema aquático do Lago Mead já enfrentava dificuldades devido à presença de espécies invasoras desde a construção da represa. A perda de água fará com que a vida selvagem diminua, devido ao aumento da competição e à possível degradação da qualidade da água. Com o recuo do lago, as áreas exuberantes da margem secam, causando morte da vegetação e deslocamento ou morte da vida selvagem dependente. A perda desses habitats prejudicaria a biodiversidade local e reduziria a riqueza ecológica da região. O ressecamento do Lago Mead exporia grandes áreas de sedimentos, que sem água ficariam muito vulneráveis à erosão pelo vento. Assim, a região pode ter mais tempestades de poeira, representando sério risco à saúde das populações locais e vizinhas. Essas tempestades de poeira acelerariam a perda da camada superficial do solo, degradando a terra e dificultando o restabelecimento da vegetação. Como corpos d'água regulam o clima local e regional, a perda do Lago Mead causaria grandes variações de temperatura na região. Se você acha que as ondas de calor no sudoeste não poderiam piorar, elas só piorariam uma vez. O Lago Mead deixaria de funcionar como dissipador de calor para a região. Ainda seria possível fazer algo para salvá-lo. Como mencionei anteriormente, as ações tomadas pelas autoridades têm sido míopes e reativas. Programas de conservação de água, planos de contingência para secas, melhorias na infraestrutura e programas de restauração ambiental são apenas alguns dos esforços que o governo americano fez até agora. Apesar de ajudarem a ganhar tempo, essas medidas não resolveram os desafios de longo prazo das mudanças climáticas, secas e uso excessivo.
Para garantir a sustentabilidade do Lago Mead, é necessário adotar estratégias mais abrangentes. Em 2021, segundo o relatório 10 Estratégias para a Resiliência Climática. Na bacia do Rio Colorado, que conta com o apoio de 7 organizações ambientais, foram apresentadas 10 estratégias proativas, coordenadas e orientadas para resultados, com o objetivo de garantir a saúde de longo prazo do lago e, com sorte, restaurar níveis de água mais seguros. Este relatório busca mudar o foco das políticas de simplesmente gerenciar a oferta e a demanda de água para a implementação de soluções de longo prazo que abordem os riscos abrangentes das mudanças climáticas. Uma das soluções propostas é uma estratégia de armazenamento distribuído natural. Refere-se a projetos em uma bacia hidrográfica que armazenam água em aquíferos rasos, interagem com cursos d'água, sustentam a vegetação e influenciam a qualidade do fluxo dos rios. Perdemos grande parte do armazenamento natural de água por causa da drenagem de áreas úmidas para a agropecuária e canalização dos rios. Essas estratégias têm baixo custo, mas podem demandar mais tempo e coordenação para serem bem-sucedidas. Por exemplo, a região de Bosco Lemite, na Itália, conseguiu reabastecer com sucesso seus aquíferos subterrâneos por meio do reflorestamento, que captou a precipitação para recarregar esses reservatórios naturais de água. Outra estratégia é adotar a agricultura regenerativa, que foca na restauração e melhoria da saúde do solo, inclusive sua retenção de água, por meio de práticas agrícolas e de pastoreio. Fazendas perto do Lago Mead já adotaram essa estratégia, ainda que de forma esporádica. São necessárias mais pesquisas para medir seus benefícios. Há oportunidade de aplicar a agricultura regenerativa em larga escala para proteger agricultores da perda total de fontes de água. Embora não aumente a água do Lago Mead, é uma forma mais sustentável de diminuir a dependência agrícola do lago. Propôs-se também reduzir a poeira na neve das montanhas da parte superior da bacia do Rio Colorado. Apesar de parecer insignificante, a poeira acelera o derretimento da neve e afeta o escoamento, influenciando o tempo de derretimento. As principais fontes de poeira perto da bacia são o pastoreio de gado, veículos fora de estrada e solo mais seco pelo aumento da temperatura. Reduzir a poeira envolve limitar e monitorar as principais fontes na região ou adotar estratégias de restauração para aumentar a resiliência do ecossistema à erosão eólica. Outras soluções propostas no relatório são a conservação e o reuso urbano e industrial, a realocação de direitos de água de usinas de carvão desativadas, alternativas de cultivo e a cobertura física de reservatórios para reduzir a evaporação. Com soluções tão promissoras à disposição, a pergunta que permanece é: será que conseguiremos agir a tempo de salvar esse lago vital? Apenas com esforços conjuntos e compromisso com soluções sustentáveis, podemos garantir o futuro do Lago Mead e das milhões que dependem dele. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.